E vamos falar agora sobre o início do conclave. Isso porque o conclave, que escolhe o novo líder da Igreja Católica, começou oficialmente nesta terça-feira. Os cardeais já estão em isolamento e não poderão se comunicar com o mundo externo até uma fumaça branca sair do telhado da Capela Sistina, dando o sinal ao mundo que um novo Papa foi eleito. Na manhã desta quarta, o Colégio Cardinalício se reuniu em uma missa especial conhecida em latim como Pro Eligendo Romano Pontifice. Gostaram do meu latim? Ela foi presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. Durante a homilia, o cardeal pediu a unidade para a Igreja Católica e deu alguns recados sobre o que se espera do novo Papa. Ré foi o responsável também por presidir a cerimônia do funeral de Francisco. Ele também presidiu o conclave que escolheu o argentino como Papa em 2013. Duda Teixeira, estamos chegando na hora decisiva. Qual a sua visão em relação ao prazo que deve demorar para a escolha do Papa? Existe algum nome que desponta como favorito ou devemos ter vários turnos? Boa tarde. Boa tarde, Inácio. Em relação ao prazo, é muito difícil, que hoje é só uma votação, né? Então, a chance maior é a gente ver hoje a fumacinha preta saindo lá da Capela Sistina. É difícil ter um Papa eleito já em primeira votação, porque precisa ter 2/3 dos votos, né? Então, deixe-me só fazer uma parte. O caso mais recente de um conclave eleito na primeira votação foi Gregório XV, em fevereiro de 1621. Então não esperem uma eleição em primeiro turno, como diziam, né? Exato. E aí, acho que nas últimas 3 escolhas, nos últimos 3 conclaves, a decisão aconteceu nos 3 primeiros dias. Então, tem uma grande chance da fumacinha branca sair na quinta ou na sexta-feira. Então, para o final de semana, provavelmente a gente já vai ter algum nome aí, o Habemus Papam, né? Que eles falam também. Gostou do meu latim, né? Tá vendo? Dei uma olhadinha nessa missa, é lindo, né? É muito bonito. E o que a gente vai ver hoje, nos próximos dias, é a manifestação dessa tradição católica já de 2025 anos, que tem vários símbolos. Recomendo, aliás, para quem é católico, assistir. A missa está no YouTube, no site chama Vatican News. Começa com uma imagem do teto da capela, da Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, que tem uma imagem do Espírito Santo, que é a pomba do Espírito Santo. E é uma coisa que achei interessante. O Ré fala hoje, claro, do Espírito Santo, mas é porque a gente fica sempre achando que o resultado da eleição depende muito dos conchavos, das campanhas, de cada cardeal ali fazendo o seu jogo. Quem assistiu o filme O Conclave acha que tem jogo sujo. Mas no fim, como aliás disse aqui o cineasta Newton Canito, que veio aqui participar do podcast OA, falou também no Papo Antagonista, a gente precisa entender que as pessoas têm fé. Então, essas pessoas, esses cardeais, 133 cardeais, têm fé e imaginam que serão guiados pelo Espírito Santo. Então, é uma decisão que tem aí também por trás esse sentimento de querer fazer o bem pela humanidade. Eles dizem ali, o Ré fala, né, que a gente tem um mundo que precisa da Igreja Católica. Então, temos que considerar esse outro lado também, né? A gente não pode ficar muito viciado no filme Conclave e achar que tudo aí é uma disputa de poder, né? Não estou dizendo que não existe disputa de poder, mas essa celebração da tradição evoca
esses sentimentos religiosos, né, de fé, e que são bonitos de ver, né? Até para quem não é religioso, foi muito bonita hoje a entrada dos cardeais todos em duas fileiras, eles se sentam ali perto do altar, então é bonito, assim, sabe? É interessante ver como essa instituição se mantém e com toda a sua doutrina, ainda que tenha também os seus problemas, mas é um momento importante, né? Histórico para todo mundo. E aí eu continuo, bom, eu também acho que saí aí meio que procurando para ver quais são os possíveis critérios para a gente entender quem tem mais chance, quem tem menos chance. O que a gente tem aí já de dado concreto é que esse conclave é o mais... as pessoas falam de diversidade, mas melhor seria dizer... geralmente diversidade as pessoas acham que tem gente de todos os gêneros, né, de cores diferentes. Não, é uma questão de diversidade geográfica, né? E esse dos 133, acho que tem 72 que são de 72 países diferentes. Então, o mundo está muito bem representado, né? A igreja que tem essa origem ali na Europa, em Roma, hoje ela está muito mais espalhada pelo mundo, e o Papa Francisco nomeou muitos cardeais de vários outros países, inclusive países que nunca tinham tido cardeal lá representado. Então, faz com que a gente tenha uma visão diferente, né? Uma inclinação diferente. E falou-se muito na questão pastoral, né? Então, essa ideia também de um Papa que vá para as pessoas, né? Eles falam também ali no Pentecostes. O Pentecostes é esse momento em que os apóstolos de Jesus Cristo saem falando em outras línguas, né? Então, essa igreja que vai atrás, né? Que acolhe, mas que ao mesmo tempo também sai para a rua e busca as pessoas necessitadas. E aí um perfil realmente que parece mais o do Francisco. E aí eu chamo o Wilson Lima. Wilson Lima, qual a responsabilidade desse novo Papa, justamente após uma pessoa da importância do Papa Francisco? Quais as metas que se pode traçar para um Papa que o substitui? Não, sem dúvida, é uma responsabilidade enorme, né? Eu não gosto muito daquele termo poder de fala, né? Mas, enfim, eu como bom católico aqui da empresa, eu acho que eu tenho o poder de fala para falar, para dar pitaco sobre conclave. A questão é a seguinte: historicamente a Igreja Católica sempre teve essa divisão, né, entre conservadores e os progressistas. O Papa Francisco, ele teve uma visão, né, um pouco mais progressista da Igreja, né, o que suscitou críticas dentro da própria Igreja por conta, né, justamente desse pêndulo, né, ainda mais numa sociedade, né, Duda, em que você tem uma discussão sobre a agenda woke, sobre essa visão excessivamente esquerdopata de determinados fatos. Então, a Igreja, de certa forma, como pêndulo moral, ela funciona justamente para dar esse contrapeso. E a figura do Papa, de fato, tem essa responsabilidade, né, de ser, na verdade, um guia, né, um grande pastor de uma grande população. Então, o que se espera desse novo Papa e as mensagens que foram dadas ao longo dos últimos dias é, de fato, que se mantenha-se, né, em alguns aspectos, a gestão do Francisco, mas, sabe, vamos avançar, mas não muito, né, pero no mucho, não é? Quer dizer, vamos avançar um pouquinho, mas a gente também não pode esquecer de alguns princípios balizares da própria Igreja Católica. A Igreja Católica, que eu falo, né, por conhecer a Igreja por dentro, né, ela tem essa dificuldade de avançar em alguns temas. Estou falando de até coisas simples, como, por exemplo, a própria forma como os padres conduzem a Eucaristia, sabe? Existe, inclusive, esse confronto, sabe, que parece uma coisa simples, mas que no final das contas ele acaba tendo um impacto, né? Porque a Igreja Católica, ela tem, como denominação cristã, tem a concorrência das igrejas evangélicas. Então, essas decisões, essa forma como a própria visão do próximo Papa, de fato vai ser importante para, de fato, guiar essa
como é que a igreja vai se conduzir nos próximos anos, e essas disputas internas, elas são absolutamente lícitas, tá, gente? Isso é uma questão que vai para além do Espírito Santo, vai realmente uma visão do que se espera da igreja nos próximos anos. E as mensagens, como disse bem o Duda, né? O grande desafio da igreja hoje é tentar ser moderna, mas ao mesmo tempo não esquecer das suas tradições, dos seus ritos e da forma como, de fato, sempre ela foi conduzida aí nos últimos anos.